Vamos fazer a atualização do cenário dos treinadores do esporte. Fred, quem é o próximo treinador do esporte? Celso, nessa quinta-feira, né, a gente já está nas primeiras horas da sexta, para quem está vendo na live, mas nessa quinta-feira, Pedro Maranhão fez uma entrevista, né, com Yuri Romão. Né, Yuri Romão falou mais uma vez, uma entrevista exclusiva com Pedro. E, inclusive, nessa entrevista, Yuri posiciona um tom diferente e se desculpa de forma mais clara e mais direta, né, pelos erros, pelo momento do clube. Eu acho que esse foi até um dos motivos que Yuri tenha falado, né, reposicionar. Naquelas duas entrevistas que ele deu, ele não tinha sido claro quanto ao pedido de desculpas e repercutiu muito mal. Dessa vez ele é muito direto nesse ponto. E até também cita algumas outras coisas, né? Fez um rápido comentário sobre aquilo que a gente falou, né? Das mensagens que Luciano Bivar passou a mandar sobre ele. A entrevista está no NE45 e quem quiser ler, eu acho que é uma leitura importante porque é mais um capítulo e mais um tijolo dessa crise que o esporte atravessa. E nessa entrevista, Yuri fala que o esporte tem 4 nomes na mesa e que ele tem uma certa pressa para resolver o nome do treinador o quanto antes. A gente está vendo aqui na tela essa reportagem que eu citei, né, do NE45 que eu estou citando, e ele também explica a saída de Antônio Oliveira. Foi dada uma versão oficial aí hoje, né, se criou uma versão de que depois da entrevista teria tido a conversa. Né, Camila no GE fez uma matéria com os bastidores, mas é o mesmo tom da entrevista de Yuri, me pareceu muito, muito mais versão oficial, né, do que qualquer outra coisa. E pode ser a verdade, a versão oficial pode ser a verdade também. Pode ser que depois da coletiva, uma discussão de ideias, de conceitos, numa conversa gerou a demissão. Não sei, eu acho que para mim é muito mais aquela linha do que a gente abordou ontem, de medição de temperatura, de entender que não tinha como Yuri trazer para ele a responsabilidade, tá? Não é nem a responsabilidade, colocar nas costas dele o alvo de toda a carga negativa, de tudo de ruim que vai surgir e vai remoer nesses 40 dias. Por exemplo, o valor da multa de Antônio Oliveira já é uma pauta negativa que está batendo na porta, que está caindo nas costas de Yuri. Imagina a permanência de Antônio Oliveira, o alto salário e aquilo que Cássio e Cauê falaram na live que a gente resgatou no último programa. Aí vem Antônio Oliveira, perde o Juventude, empata com o Botafogo, é demitido. Aí é um massacre que você passou 40 dias com o treinador. Enfim, o Sport tinha que demitir Antônio Oliveira e a versão que fique, cada um... Né? A gente tem a versão oficial, eu sempre respeito a versão oficial, mas para mim pesaram outras coisas. E eu vou entrar um pouco agora, Celso, em bastidores, informações que não são oficiais, e aí quando você entra nessa área, você está sempre sob algum risco, né? Yuri citou 4 nomes, tá? Yuri citou 4 nomes. Aliás, disse que existiam 4 nomes. Isso. Eu não tenho nenhuma informação pessoal, direta ou indireta, minha ou de, por exemplo, Pedro Maranhão, que é setorista do NE45, sobre o terceiro e o quarto nome. Pedro chegou a citar, por exemplo, que aquele Turra foi oferecido, como já tinha oferecido outras vezes. Ser oferecido é uma coisa. Tá? E é oferecido a todo mundo, viu, Fred? Isso não é nada que é oferecido a todo mundo. O esporte ter conversas e ter interesse é outra. Eu só soube dos 2 nomes que estão aqui na tela e que no programa que a gente fez ontem já tinham largado na frente. Tá? E já tinha ali uma sinalização. Eu tinha uma sinalização numa apuração minha de Jair Ventura, que até então não tinha sido tratado como um nome na pauta. E Daniel, quando eu soube da notícia da demissão de Antônio, já veio junto o possível interesse de Daniel. E os executivos do esporte, Celso, conversaram com os 2 treinadores
e conversaram com o staff, os empresários, chame como quiser aí, dos dois técnicos. Além de conversar sobre futebol, a conversa já entrou com os empresários, com os agentes, com o staff, sobre dinheiro. E antes mesmo de eu ter informações sobre essas conversas, eu cheguei a twittar sobre um temor e uma conclusão clara, uma prévia clara que eu imaginava, de que o Sport teria muita dificuldade nessa negociação. Por quê? Vender Casagrande tinha noticiado que o Sport teria que pagar uma dívida de 6 milhões para Antônio Oliveira. Depois, Vitor Sérgio trata a dívida como 3 milhões e meio. Né? Yuri Romão, na entrevista já citada, ele diz que não sabe quanto é. Nega os 6 milhões, acho que ele nega até os 3,5 também, mas diz que não recebeu ainda. Caramba, assim, ele podia dizer, no momento oportuno, posso falar o valor, então não é melhor dizer o valor agora. Dizer que não sabe, assim, assim, pô, não é o presidente do clube, tá ligado, assim. Cássio, só para elucidar, assim, se não tiver um valor de multa, que pode não ter uma multa específica, tá? Se não tiver mas é muito pior. Multa, aí ele não vai saber de fato, por quê? Vai ser o valor de carteira até o final do contrato, tá? Que deve ser isso. Antônio da Rádio Jornal trouxe isso, trouxe que na negociação o Sport não quis a multa e que provavelmente vai ser esse modelo aí. Pronto, aí de fato ele pode usar essa carta que não sabe, porque vai lá para o financeiro. Claro que sabe, ele pode não saber assim, 3 milhões 504 mil 274 e 20 centavos. Mas assim, cerca de 3,5, cerca de 4, cerca de, sabe. E a frase dele, para ler e dizer exatamente a frase dele, tá? O departamento jurídico, junto com o financeiro, estão fazendo os cálculos da rescisão um a um, tanto do professor como da comissão técnica, e o acerto com o empresário deles, até chegar em um denominador comum para ver como a gente pode pagar. Esses valores divulgados, para mim, não procedem. Eu não vou cravar porque não recebi ainda o memorial de cálculo, mas para mim não procede. Uma informação que eu recebi hoje é de que Antônio recebia 700 mil, tá? E que a conta seria essa conta que foi divulgada mesmo aí, de 3 milhões e meio, né? Mas aí, isso é só de salário, viu? Aí falta o 13º, falta esse FGTS, falta... Enfim, não sei se é 3,5, se é 6, mas foi essa informação, não tenho nenhuma checagem oficial dessa informação. Só que o que eu estou trazendo, e nem estou debatendo isso aqui, eu só estou ilustrando, é que essas informações postadas publicamente por Vênia Casagrande, por Vitor Sérgio, né, jornalistas nacionais, né, que cobrem, né, o futebol do eixo, mas que também trazem temas do futebol regional, do futebol do Nordeste, isso circula. E é claro que o Sport está impactado financeiramente pelos danos causados por esses pagamentos. É claro que o Sport está limitado financeiramente. E, dessa forma, o Sport vai um pouco vulnerável para a negociação. Os nomes de Jair e de Daniel, que o Sport procurou, eles têm contextos muito parecidos nesse momento. Eles têm históricos diferentes. Né? Jair é um treinador muito mais testado numa Série A. Daniel, ele tem poucos jogos na Série A, todos no comando do Sport, ali para salvar no apagar das luzes. Mas os dois hoje têm trabalhos bons da Série B. Remo e Avaí integram aquele bloco que 3 pontos separam o segundo do nono colocado, eles estão ali no meio, e a gente tem acompanhado a Série B, tem feito programas, o Remo tem jogado um bom futebol. Um bom futebol. O Remo perdeu o primeiro jogo agora. O Remo deixou 2 vitórias escaparem fora de casa. O Remo tem jogado um bom futebol. E Daniel Paulista, já na sua última passagem no CRB, passou a habitar uma faixa salarial mais alta. E aí, antes mesmo das informações que vieram depois, eu cheguei a tuitar o seguinte:
me preocupa porque os dois treinadores, os dois nomes, vão querer, obviamente, uma valorização financeira. O que é que eu chamo de valorização financeira? Receber mais do que ganha atualmente no Avaí e no Remo. E consideravelmente mais, eu diria. Um pouquinho a mais para mim não justificaria as saídas. Mas, além disso, eles vão querer proteção. Porque o Sport está queimando o treinador do jeito que está. E 27 rodadas com um time que tem 3 pontos, talvez o trabalho não encaixe e corre o risco dele ser demitido com 7 jogos, 8 jogos. Então, tanto o Jair quanto o Daniel, que estão hoje com empregos estáveis na série B+, na Série B que luta pelo acesso, eles vão ter como exigência básica um ganho financeiro imediato e uma proteção. O que é que eu estou chamando de proteção? Ou a multa alta ou o contrato até o final de 2026. Ô Fred, o gatilho para você se subir para a Série A, se ficar na Série A, você continuar, ele não vai ser uma barganha boa. Não, é uma barganha boa, exatamente. Atos, digo mais. Já se fala até o oposto. Já se negociou o oposto. Que tem um ganho salarial agora, mas se cair, já reduz. Os 2 anos de contrato, 1 ano e meio de contrato, não precisam ser no mesmo valor, não. Caso caia para a Série B, o salário cai. Caso caia para a Série B, o salário cai. Ele se adequa. Agora, os caras querem ter a chance de montar o elenco e de seguir para a Série B. Tendo isso amarrado em contrato. Se o clube quiser demitir depois, pague o contrato como está pagando dos portugueses. Pronto. Dito isso, eu até cheguei a apostar isso. Até porque eu tive conversas prévias, né, com os outros lados da negociação. E aí, à noite, vou dizer até o horário, tá? Para ficar tudo de uma forma mais cronológica, digamos assim. Aí, à noite, exatamente às 7h30 da noite, tá? 7h30 da noite. 7h30 da noite. Eu recebi uma notícia de que a negociação com o Jair travou. E imediatamente fui no pêndulo para de Daniel. E ouvi a mesma coisa. Só que na de Daniel um detalhamento um pouco maior, digamos assim. Nos 2 casos, na verdade. Nos 2 casos, houve um incômodo. Não foi só uma negativa, não. Houve até uma decepção, um desconforto com os valores que o Sport trouxe para a mesa. Tá? Houve um problema com os valores que o Sport trouxe para a mesa. O Sport ofereceu salário de Série B. O Sport ofereceu salários que os 2 treinadores já recebem. Tá? E aí eu fiquei pensando, porra, com essas 2 negativas, para onde o Sport vai com esse patamar salarial também? Com esse patamar salarial que está sendo sugerido. Salário de Série B mesmo, tá? O Sport vai para onde? Tu sabe a faixa? Sei. Mas não queria expor de forma tão direta aqui a faixa, não, Atos. Mas a faixa que você está imaginando. A faixa que você está imaginando, tá? A faixa normal, que a gente sabe, abaixo de 300 mil, obviamente. Tá? É uma faixa de Série B. Uma faixa que não condiz com a missão que os 2 vão precisar ter, o trabalho, o desgaste. Veja Daniel de novo rompendo um trabalho lá com o Remo para vir para o Sport. Jair Ventura rompendo com o Avaí para vir para o Sport. Então tem que ter um ganho salarial. E eu fiquei um pouco assustado. E conversando com o Pedro Maranhão, né, que estava apurando para o dia 45, ele falou, vale matéria? E eu respondi, não vale, porque uma ligação muda tudo. Aí eu cheguei até a tuitar dando atualização desse cenário e logo depois eu soube que teve a primeira ligação, reabrindo a negociação.
E pouco depois eu soube que teve a segunda ligação, reabrindo a negociação com os dois de novo. Tá? No final da noite até surgiu uma possibilidade que chegou aqui para mim, de avançou com o Daniel, fechou com o Daniel, vai ser Daniel. Pedro Maranhão, né, trouxe essa informação, mas a gente checou, foi checado por ele mesmo e não tem força suficiente para cravar, não é informação forte o suficiente. Inclusive, Pedro procurou o clube oficialmente disse que não mandou proposta para nenhum treinador, né? Está tudo ainda na faixa da sondagem. Então, a atualização que se tem é essa. Os nomes são realmente mais fortes, são realmente dos dois. O valor que o Sport iniciou a negociação é baixo. E aí a gente já pode concluir que, por exemplo, Carille, que muita gente tem medo, mas que era um nome possível. Carille jamais viria por esse valor. Tem um superchat sobre isso, Fred, sobre Carille. Traz aí para a tela, Márcio. Caros maestros, aí maestra que só tem um. O executivo do Sport trabalhou no Santos com o Carille. Isso faz da opção do Carille favorito? Gratidão. Na faixa, eu não duvidava do nome de Carille, não. Tanto que nas nossas 4 fotos do programa de ontem, Carille estava. Isso. Tá? Na verdade, Sosso talvez fosse o nome mais cota ali, né, do público e tal, e menos considerado realmente. Exato. Mas Carille não vai trabalhar nessa faixa que o Sport está trabalhando. E aí eu também vou ser muito sincero, eu acho que o Sport não pode ficar na faixa que estava. O Sport não pode trazer um treinador de 600 mil de novo. Não pode trazer um treinador de 700 mil de novo. Então o Sport, de fato, precisa trabalhar para mim numa faixa mais baixa. O problema, Atos, é o que eu não sei, é que eu não sei exatamente quanto ganha o Jair no Avaí e Daniel no Remo. Não sei se você tem alguma especulação de quanto ele ganha. Não tenho especulação, não. Mas Daniel já estava acima de 200 no CRB. E o Remo não costuma pagar pouco, não. Até porque Exatamente. A turma tem um certo plus norte do Brasil. Isso existe, tá? A turma, para ir para lá, a turma pede um pouco mais, velho. E Jair não tem salário baixo, nunca teve, né? Exato. Então, eu acho que para viabilizar os dois, o Sport vai ter que melhorar aí a proposta em 50%, 60%, 70%, para ser possível, fazendo certamente gatilhos, projeções, reduções, aumentos. E se não fechar com os dois, Celso, o cenário passa a me preocupar muito, viu? Porque Um dos dois, né? se não fechar com um dos dois, o cenário passa a me preocupar muito, porque vai patinar numa faixa salarial de muita incerteza. Tá? Eu não estou dizendo que Jair ou Daniel são certezas, mas Jair ou Daniel trazem previsibilidade, né? Sim. Aquilo que a gente falou ontem. E lastro, algum lastro. Eu temo muito. Eu estava até conversando com o Cauê no momento em que parecia que não seria nenhum dos dois, e assim, Cauê é socista, né? É viúva de Sosso. Eu até disse, veja só, pode até chegar em Sosso, porque Sosso é dessa linha financeira mais baixa, né? Sosso é dessa linha financeira mais baixa. Mas aí a filosofia de jogo é um cavalo de pau da pôr também, né? Não, e outra coisa, até onde eu sei, Eu não acredito em Sosso. até onde eu sei, o nome de Sosso inexiste na pauta. Também acho que é isso. Inexiste na pauta. É muito mais fácil o Sport dar um tiro no treinador emergente do futebol brasileiro ali do que em Sosso. Um Roger Isso. Não é isso que eu falei? Um treinador emergente. Implícito estava Roger entre eles, né? Pois bem. Então, Daniel Paulista ou Jair Ventura, por enquanto, os dois seguem com os nomes na mesa de negociação do Sport. Houve um movimento, Celso, no final da noite,
né, que foi me informado por Pedro Maranhão, mas uma outra fonte minha já tinha sinalizado um pouco mais pró-Daniel, tá? Um avanço mais contundente com o Daniel. Mas, repito, não foi confirmado oficialmente por nenhum dos lados. Então não tem informação aqui. Só teve um desenho a mais ali. Ó, pouquinho mais de Leonardo peso Marinho, do Fred, Pênalti mandou um para Daniel. superchat aqui perguntando se o nome de Eduardo Batista chegou aí para a mesa alguma vez. Não sei, mas a ida dele para o Criciúma está muito recente. Ah. Uma coisa são Jair e Daniel saírem com um trabalho que já está um pouquinho mais longo, né? Eduardo Batista está no quinto jogo no Criciúma. Isso. Seria muito, muito. Ciúma tá bem nos cofres, tá trazendo um monte de gente, a reformulação deve passar por Eduardo. Eu acho mais difícil o cenário, né? Concordo. De acordo. É isso? É isso. É isso. Vamos ver a evolução. Yuri falou que tinha pressa, né, na entrevista. É. Para mim, minha conclusão, Celso, ponderando a entrevista de Yuri, o que a gente pôde apurar das duas negociações, é que se tiver pressa, é um dos dois. Eu acho que se não for um dos dois, vai meio para que recomeçar o trabalho. Essas negociações que estão tendo agora com esses dois, teve algo parecido na saída de Pepa? Com eles? Com o Daniel, eu não sei. Acho que não, por conta de como foi conduzida, porque teve muito forte com o Daniel na saída de Guto, né? Que eu já contei Sim. aqui algumas vezes. A do CRB, né? De Jair foi procurado. Jair foi procurado. Mas sem convicção. É um problema. Esses nomes deveriam ter sido os principais da mesa desde a saída de Pepa, né? Veja só. Jair Ventura, para substituir Pepa, eu acreditaria consideravelmente numa reação. Tá? Mas a sensação que eu tive é que houve a procura, uma sondagem, algo muito leve para o Jair, sem convicção. Agora há uma convicção maior. Tá? Mas O foda é ter convicção em Antônio Oliveira, assim, meu Deus. O novo executivo tá fazendo as conversas, mas a decisão não é dele, obviamente, a gente sabe, né? É muito cedo para ele já bater na mesa e escolher ele, o novo treinador. Isso vai ser pelo menos conversado, obviamente, né? Não vai ter E uma qual é carta a branca para decisão esse mais novo. difícil, Fred, ao teu ver? A decisão mais difícil pessoal dos dois? É Jair largar o trabalho no Boa Avaí pergunta. ou Daniel largar o trabalho no Remo? Daniel largar no Remo. Tu acha mais fácil? Acho mais difícil. Mais difícil. Mais difícil. Por quê? Daniel é um treinador que já foi contatinho, palavra atualizada ontem na live aqui, do esporte. Né? Ele fica nessa. É sempre o primeiro nome listado do esporte, é sempre uma relação muito boa com o esporte, tem lastro, a torcida gosta, a direção gosta, seja oposição ou seja situação, Daniel transita bem com todo mundo, é um cara super bem visto. Então, é muito tentador para Daniel vir ao esporte. Ainda mais Daniel tem 5 jogos de Série A, eu acho 6. Não sei exatamente quantos jogos. Para uma Série A que vai ter 27 partidas, Daniel iria para um degrau maior. De novo, o esporte sendo um propulsor da carreira de Daniel. Porque, veja só, Daniel foi muito bem no CRB, Daniel foi bem no Confiança, mas o grande propulsor da carreira de Daniel foi o esporte. É o esporte. Foi o esporte. Ainda que eu acho que ele está no Remo por causa do trabalho do CRB. Quando o Remo escolheu o Daniel, não escolheu. Pô, ele já salvou o esporte. Ele não. Pô, esse cara aqui no CRB sempre chega ali por perto. Tá? Então, Atos, eu acho que Daniel ele precisa firmar mais a caminhada dele com as próprias pernas. Sem esse elo eterno, esse cordão umbilical com o esporte. Eu estou fazendo um bom trabalho aqui, mas se o esporte me chamar, o coração bate mais forte e eu vou.
Tem uma coisa também, né, Fred? Esses treinadores que têm essa conexão com certo clube, que não é uma novidade de Daniel com o Sport, tem vários treinadores que têm isso. Vários em vários locais, né? Esses treinadores, eles têm uma coisa que fica girando na cabeça deles, que é sempre o seguinte: para começar um ano, nunca me chama. Isso passa pela cabeça de todos eles. Por isso que eles querem proteção. E assim, Cássio, tu acha que um cara desse não tem como... os dois estão certos em pedir proteção. Jair até contrato. começou, né? Em 21. Mas Daniel começou também um ano. Que é aquele ano que que o Sport não tem treinador, todo mundo sabe e tal. Daniel começou também. E que tomou 3-0 do Náutico, acho que é 3-0 aquele jogo na Arena, né? O famoso clássico do abismo. O clássico do abismo, exatamente. E Jair, quanto a Jair, eu não acho tão traumático Jair trocar o Avaí pelo Sport, não. Não acho tão traumático, não. Jair já é um cara de Série A, sabe? A multa já é baixa. Eu acho que a multa de Jair é menor do que a multa de Daniel. O Avaí já contrata Jair consciente de que Jair é um treinador de Série A e que pode vir alguém da Série A e levar. Tá? Jair não vai para o Avaí pedindo multa alta, pelo contrário. Ele vai para o Avaí, eu vejo para Jair menos traumático. Jair é um treinador de Série A. Então é natural que ele seja procurado pela Série A. E é diferente de Daniel, que é o Sport, o peso do cordão umbilical. Jair gosta muito do Sport. Já falou publicamente que queria muito treinar o Sport na ilha, que ele não treinou. Aliás, com o público que ele não treinou. É que ele foi o treinador da pandemia. Mas eu acho que para Jair é mais tranquilo. É mais rodada, é mais... Jair consegue ter, porque Daniel a gente sabe que não tem mercado na Série A, mas Jair tem times que tu imagina numa situação ali de entrar na zona de rebaixamento. Sim. Carpini, se aquela loucura do Vitória de demitir Carpini andasse, eu acho que o nome de Jair é forte para a pauta. Muito forte. Muito forte. A torcida ia ficar delirando, né? Porque como o Vitória não passou por esse processo que o Sport passou de grife, né, de portugueses, a torcida do Vitória no chat, quando a gente fala caixinha, peru caixinha, não sei quem, ia ficar nessa. A torcida do Sport abusou desse perfil. A torcida do Sport não tem mais ninguém pedindo português, não tem mais ninguém pedindo... Mas, assim como Fortaleza, se Vojvoda por um acaso saísse, a turma também ia pensar mais alto, né? Porque... Então, eu acho que o Fortaleza iria numa linha mais alta. Mas o Vitória, eu acho que o nome de... Porque, vê só, Jair tem uma carta que é foda. Salvou aquele Juventude do ano passado. Salvou o Sport de 2021. De 2020. Né? Salvou o Sport de 2020. E salvou o Goiás. Tudo em situação dramática, pô. Então, assim, como é que tu olha para um currículo desse e diz assim, eu não vou trazer? É o primeiro nome que tem que pensar, pô. Ou o Vitória vai trazer Pepa. Ou o Vitória vai trazer Antônio Oliveira. Então eu acho que Jair tem mercado. Agora, quem seria? O Vitória? Uma implosão do Ceará poderia chegar em Jair, né? Uma implosão do Ceará, que hoje não dá sinais, está estável. Né? Alguém tirar Guanás do Mirassol. Porque eu acho que Guanás era um alvo que poderia ter sido o pós-pepa do Sport. Eu acho que podia tirar Guanás do Mirassol. Agora é impossível. Mas naquele momento eu acho que era possível, tá? Pois. Ficou difícil. O Guanás ficou difícil. Perdeu o timing ali. Agora acho improvável. Pro Sport essa pedra aí, mas... Era 2 tiros na cajadada só. O Sport hoje era 19º. Exatamente. Não quer pagar também, Celso. A turma não quer pagar. A turma diz assim, Guanás, vou oferecer de 150. A turma é assim. E ganha bem lá, viu? Eu já falei. Oliveira, o goleiro, não, pega Walter, que tá... É 300 mil para ser reserva do Avaí. Virou do Mirassol, virou titular.
Aí o cara vai largar por quê? Vai largar por 320? Exato. O cara vai largar por 450. Por 400, pelo menos. Contrato longo. 2 anos de contrato. É muito caro a Série A, porra. É muito caro. É muito caro. E o caminho escolhido pelo Sport foi um caminho difícil, né? Um caminho de maior risco, né? De você tentar ser mais Série A do que pode ser. É o que a gente meio que aprendeu, né? O Sport aproveitou a oportunidade de mercado, mas não foi equilibrado nas posições, né? Foi mais em teoria, né? Foi mais Série A do que poderia ser em teoria, né? Porque todos os jogadores também que não têm essa experiência na competição, né? Em teoria mesmo, não é isso? Em teoria. O Sport trouxe um meio-campo de Euro, de Champions, né? De 3, 4 anos atrás. Que, detalhe, nas vezes que jogou muito bem e poderia ajudar demais o Sport, mas tem um problema claro de entrega. O Sport trouxe o reserva do Botafogo, achando que estava trazendo um atacante importante do time campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Caiu no conto da sereia aí, essa história do Matheus Alexandre, que ninguém entende. Mas aí o Sport achou que Cariús estava de boa. Né? O Sport achou que Cariús estava de boa. E assim é difícil. O Sport achou que Kaique França estava de boa, que Chico estava de boa. Faltaram peças, né? Pô, o que a gente falou aqui, sabe? É porque a galera diz, vocês elogiaram e agora reclamam. Pô, elogiar Sérgio Oliveira, é claro que elogiamos. Como é que não vai elogiar? Tu vai dizer, ó, esse cara, esse filho da puta vem aqui com... Não, ninguém faz isso, pô. Você olha o currículo, olha o jogador, olha a idade e elogia. Agora, o que a gente bateu na montagem desse time, de não ter um volante, pelo amor de Deus, ninguém bateu mais que a gente fazia aqui contagem de dias sem volante. Se o Sport tivesse o Julian Fernandes e Baralhas desde o começo do ano, tu acha que o Sport não tinha desenvolvido de outra forma, não? Com certeza, pô. Com certeza é eixo, né, pô? Pivô eixo, volante é eixo. O Sport chegou na Série A sem eixo nenhum. Né? Sem eixo nenhum, pô. Exatamente. Porque qual era a dificuldade de trazer Baralhas? Se o Sport foi o time que mais gastou. Só trazer. Qual seria a dificuldade? Julian Fernandes foi 1 milhão que pediram. Ok. Você se sente usado, você se sente golpeado por Julian. Chama lá e diz, meu irmão, vamos comer só metade dessa tua conversa aí. Toma 750 mil. Porra, gastou 15 no inútil, pô. Julian Fernandes estava aqui, testado. Tá ligado? Testado. Foi sacanagem do empresário mesmo, quis dar golpe no esporte. Às vezes você tem que tratar gente dessa forma como o esporte tratou pelo mesmo. nome certo. Não vamos negociar essa porra não e pronto. Mas passou uma semana sem volante e diz, velho, vem cá. Futebol é um ramo de fila da puta mesmo. Rasga esse seu contrato aí, toma aí. Vamos pagar 710 de 100 e vem embora. Tá ligado? Mas é isso.